Olá, olá, 11 de maio de 2021, confira as principais notícias desta terça-feira. Supremo Tribunal Federal dá prazo para a Anvisa se manifestar sobre a vacina Sputnik V. A Anvisa suspende a aplicação da vacina AstraZeneca em grávidas. No quadro Bem Viver, o assunto é a queda de cabelo em tempo de Covid e uma pesquisa sobre a transmissão da doença de crianças para adultos. No esporte, tem também a expectativa para o retorno da fase de grupos da Libertadores da América. No estúdio você vai conferir uma entrevista com o deputado estadual Adelmo Soares. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um excelente dia para você, a terça-feira já começou e que bom saber que você está com a gente nessa manhã. Vamos juntos, é hora de se encher de esperança para mais um dia que começa, você na capital e no interior do estado. Um abraço aos amigos aí em Imperatriz, em Caxias, na região dos Cocais, audiência máxima aqui da Difusora, e a gente agradece o carinho da sua audiência que só cresce no Bom Dia em nome de toda a nossa equipe, viu? Vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto aqui no Bom Dia. Você sabe, a informação não para, o dia está só começando. Tem muita coisa boa para acontecer, se Deus quiser, na sua vida, com muita saúde, com muita paz. Esse é o desejo, viu, de toda a equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Daqui a pouquinho no estúdio eu vou receber o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, que vai fazer um balanço, inclusive, sobre os trabalhos do Legislativo, mesmo nesse tempo de pandemia. Já, ao vivo aqui com a gente. Diogo Tri vai falar dos bastidores da política, tem Silvão Alves voltando para falar e atualizar os principais assuntos da área de segurança para nós. Daqui a pouquinho, tudo isso para você aqui ao vivo. Olha, continua na capital maranhense a vacinação da Covid-19 para mulheres grávidas e que tiveram filhos até 45 dias, as chamadas puérperas. Na capital, a imunização acontece em 4 pontos. Com o bebê recém-nascido em casa, a Hilda não desperdiçou a oportunidade de vacinar contra a Covid-19. Nesse momento, ainda o nosso grupo dos nossos filhos não estão contemplados na vacinação contra o coronavírus, então é muito importante que possamos estar nos prevenindo, tomando a primeira dose. Grávidas e puérperas, mulheres que têm até 45 dias após a data do parto, podem se vacinar até o dia 16 de maio. Para facilitar o acesso, elas podem ir até 4 pontos diferentes para buscar a imunização. No Sintra, tem uma sala específica para atender gestantes e puérperas de forma segura. O local também recebe profissionais da educação. A pessoa traz RG, cartão do SUS, um contra-cheque, o último contra-cheque do serviço ou a declaração, onde afirma que ele presta serviço na rede de ensino e que está na ativa. Gestantes e puérperas poderão vacinar na maternidade de alta complexidade do Maranhão, no bairro Coab. A vacinação acontece entre os dias 10 e 14 de maio. De 11 a 14 de maio, a vacinação acontece nas maternidades Benedito Leite, na Coab, e Nossa Senhora da Penha, no Anjo da Guarda. Estou muito contente porque eu estou vindo porque eu sou puérpera, Então, era só o momento que eu esperava, todo mundo da família já vacinou, são pessoas mais idosas, mas agora com a bebê pequenininha a gente fica na dúvida, mas diz, não, tem que ir lá, porque realmente é importante esse momento. Quem faz parte de outros grupos deve buscar imunização em um destes pontos: drive-thru, espaço reserva do Shopping da Ilha, profissionais de saúde que têm entre 18 e 21 anos de idade e que atuam em São Luís, centro de convenções e drive-thru, ambos na UFMA, profissionais das redes de educação pública municipal, comunitária e particular com 18 anos ou mais, Centro Municipal de Vacinação no Sebrae, pessoas com síndrome de Down, gestantes e puérperas com comorbidades, a partir de 18 anos e a partir de 40 anos, todas as comorbidades. O importante é observar documentos necessários e não deixar a oportunidade passar. A gente adere ao que a ciência nos coloca, e vamos cumprindo aí as medidas necessárias no combate à doença, seguindo as orientações científicas. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. A Anvisa está orientando a suspensão, atenção, de vacina da AstraZeneca Fiocruz para grávidas. É isso mesmo. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Bueno. Bueno está com a gente aqui. Suspensão imediata, né, Bueno? Bom dia.
Exatamente, Adalberto, um ótimo dia para você, boa terça-feira para todo mundo, a suspensão é imediata. O que a Anvisa pede é que o Plano Nacional de Imunizações siga a recomendação da bula, então a bula não recomenda que grávidas recebam o imunizante. Então, para todo o país, estados e municípios, a recomendação é que seja suspensa. Essa nota técnica foi emitida ontem à noite, Adalberto, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o resultado do monitoramento dos efeitos adversos, que são supostamente, então, efeitos colaterais às vacinas da Covid que estão sendo aplicadas em todo o país. Segundo a Anvisa, o uso off-label, que é o uso fora da recomendação da bula, só deve ser feito mediante avaliação individual, ou seja, um médico tem que avaliar se vai trazer mais benefícios ou prejuízos à saúde dessa mulher grávida que estará recebendo a vacina da AstraZeneca e por isso, então, houve a necessidade de acontecer essa suspensão. Lembrando que aqui na capital, a vacinação de grávidas segue no Centro Municipal de Vacinação, mas a vacina que é utilizada lá é a vacina da Pfizer. A Anvisa não emitiu nenhuma nota técnica relacionada a este fabricante. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Eduardo Bueno com a gente nessa manhã aqui no Bom Dia Maranhão. A gente acompanha agora os números da vacinação aqui na capital. Dá só uma olhada aqui no número de doses aplicadas. No Maranhão, 1.420.348. Em São Luís, na capital maranhense, o número de 289.814 doses aplicadas. Aí entre D1 e D2, primeira dose e segunda dose, esses são os números dos dados da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal também. Agora a gente atualiza os números da Covid no último boletim epidemiológico divulgado, é o boletim oficial e a gente tem aqui os dados do total de casos agora, 273.658. O número de recuperados é 244.615, os casos ativos, 21.490, ainda é um número alto. Pessoas que estão em enfermaria, estão em leitos de UTI ou se recuperando em casa. O número de óbitos a gente sempre lamenta, 7.553. E os novos casos nas últimas 24 horas, 60 na ilha, 3 em Imperatriz e 292 nas demais regiões. Ontem o governador Flávio Dino participou inclusive de uma reunião online numa comissão do Senado, falando sobre a situação de estabilidade, uma certa tranquilidade, digamos assim, do ponto de vista hospitalar. Mas os números ainda chamam a atenção, claro. Ele alertou também sobre esse detalhe, fazendo um balanço de como que está a situação aqui no estado do Maranhão. Nós vamos agora falar sobre os leitos de UTI, como é que está o acompanhamento, a gente faz isso diariamente. E essa taxa aqui que tem caído, ainda bem, a gente tem os números aqui, olha, taxa agora de ocupação é de 85,44% na capital. De 261 leitos, 223 estão ocupados e 38 leitos estão livres. É uma taxa que varia e a gente vai acompanhando e trazendo para você. Em Imperatriz, como é que está a situação agora em relação a leitos de UTI? A situação é essa, 48,61% é a taxa de ocupação, de 72 leitos, 35 ocupados e 37 estão livres. Nas demais regiões, a ocupação é esta que aparece na tela para você. Vamos ver? Nas demais regiões, nós temos esse quadro aqui. 243 leitos, 128 ocupados, 115 livres e a taxa de ocupação é de 52,67%. A gente falou ainda há pouco sobre os dados de UTI em Imperatriz, não é? Pois é, lá na região tocantina, no final de semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz identificou, olha só, 3 atestados falsos de mulheres grávidas que diziam sofrer de comorbidades para pular a fila da vacinação. Os atestados falsos foram identificados no último sábado durante a vacinação contra a Covid-19 em pacientes grávidas com comorbidades na cidade. Foram 3 atestados falsos identificados. Segundo a secretária municipal de saúde, uma das pacientes foi questionada e a equipe pediu que ela apresentasse outro documento que comprovasse a doença, mas a paciente disse que não tinha o documento. A secretária entrou em contato com o médico que tinha o nome do carimbo dos documentos, mas ele disse que não havia carimbado e nem assinado nenhum atestado. Os documentos eram falsos. A Prefeitura Municipal de Imperatriz está fazendo uma campanha nas redes sociais sobre atestado falso é crime. E tem uma pena para isso e a gente pede para que as pessoas entendam mesmo que cada um vai ter a sua vez, né? Não precisa furar fila, não há necessidade de forjar doenças, né? Porque vai chegar o horário e o dia de todo mundo vacinar.
Nós estamos aqui apenas cumprindo as determinações e fazendo a vacina em quem realmente precisa. Então a gente pede para que as pessoas que venham vacinar tragam o seu laudo, assinado e carimbado pelo seu médico, e pedimos também para que eles tragam cópias de receitas, tá? Receitas antigas, de preferência receitas antigas, para que a gente anexe a esses laudos, dando veracidade a esse laudo. Agora a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal dá prazo para a Anvisa detalhar as pendências em relação à vacina Sputnik V. Você vai ver depois do intervalo também uma entrevista aqui com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado. Depois do intervalo, Silvão Alves vai atualizar os principais assuntos da área de segurança. Fala inclusive de a prisão de um casal suspeito de violentar sexualmente um adolescente de 13 anos. A gente volta já já. Já voltamos ao vivo para todo o estado com Bom Dia Maranhão. Um abraço aos amigos em Balsas, em Açailândia, em Codó, em Santa Inês da Baixada Maranhense, em Pinheiro, em Santa Helena, acompanhando o nosso Bom Dia. Nosso obrigado pela audiência, viu? Estamos de volta agora para falar de segurança. Silvão Alves está comigo. Bom dia, Silvão. Bom dia, Roberto. Bom dia a você. Bom dia a todos. Silvão, a polícia conseguiu prender um homem que está sendo aí suspeito de feminicídio? O Carlos César, ele praticou esse crime. Esse crime aconteceu no Recanto Verde, na estrada MA 201, estrada de São José de Ribamar, ontem à tarde. A Carla é a vítima. Ele aproveitou o momento que ela estava sozinha, morava só ela e a irmã, ela estava sozinha no apartamento. E a principal suspeita é de que ele invadiu com o objetivo de violentá-la sexualmente. Ela reagiu e ele acabou atingindo-a mesmo com várias facadas. Infelizmente, ela morreu no local. Ele ainda conseguiu fugir e aí a polícia utilizou as imagens das câmeras de segurança lá do condomínio para confirmar a autoria do crime. E ontem à noite ele acabou sendo preso pela polícia, encaminhado aqui para a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde ele foi autuado em flagrante por crime de feminicídio. Agora a gente fala sobre um caso, a Delegacia de Passo do Lumiar que prendeu um homem e uma mulher, um casal inclusive. Estão sendo acusados aí de abusar, são suspeitos, na verdade, de abusar sexualmente de um adolescente de 13 anos, Silvano. Exato. Essa denúncia, esse caso aí chegou ao conhecimento da polícia através da ferramenta do Disque 100. As pessoas denunciaram e é garantido sigilo, anonimato, as pessoas que fazem esse tipo de denúncia. E aí a polícia lá, a delegacia lá de Passo do Lumiar foi averiguar lá no residencial Eugênio Pereira e lá acabou constatando essa situação em que vivia essa criança lá de 13 anos, né? E que ele era abusado constantemente pelo casal, né? Eles foram presos, encaminhados lá para a delegacia lá de Passo do Lumiar, onde eles acabaram sendo autuados em flagrante e depois encaminhados para a unidade prisional. Obrigado, Silvano. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves falou de segurança aqui no Bom Dia. Você ligado com a gente nessa manhã de terça-feira, e você ligado aqui na TV Difusora. Olha, o Supremo Tribunal Federal deu prazo para a Anvisa detalhar documentos pendentes da Sputnik V. Nós vamos saber mais detalhes agora com o Eduardo Bueno, que está de volta comigo aqui no Bom Dia. Bueno. Pois é, Adalberto, o ministro Ricardo Lewandowski tinha determinado um prazo de 48 horas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária apresentar que documentos, pormenorizar, dizer que documentos são esses que faltam ao Instituto Gamaleia, para responder, então, esse pedido feito por estados e municípios, incluindo aqui o Maranhão, de apresentar, então, os detalhes dessa vacina, a Sputnik V, então, por que foi negado. Só que a Anvisa já respondeu, viu, Adalberto? A Anvisa respondeu ontem à noite ainda, informando, então, quais documentos seriam esses e, inclusive, apresentou ao governo do Maranhão, então, todos os detalhes dos documentos que ainda faltam. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno. Dá uma respirada funda aí para dar uma aliviada aí. Nosso Eduardo Bueno com a gente ao vivo é assim, né? Acontece, né? Você ligado com a gente em todo o estado do Maranhão, acompanhando a programação da TV Difusora. Estamos juntos. Daqui a pouquinho tem John Coutrinho, os bastidores da política, hein? Aqui, ao vivo para nós. Vamos falar também de Libertadores da América, porque hoje tem Flamengo em campo com transmissão, inclusive, do SBT.
Agora a gente vai falar sobre as obras em uma das principais avenidas aqui da capital. É a Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das principais, e nessa fase os trabalhos estão concentrados na drenagem profunda. E aí o horário dos serviços mudou também para não atrapalhar o fluxo de veículos na região. Vamos ver? Para dar mais fluidez ao trânsito, que a Avenida Jerônimo de Albuquerque passa por intervenção desde 2019. O projeto inicial era que os serviços fossem feitos em 3 etapas, mas a demanda fez com que fosse criada a 4ª etapa. Nesta fase, 1.038 metros passam por trabalhos de drenagem. Os serviços são feitos no período noturno para evitar maiores transtornos. Essa obra aqui, nós estamos agora na fase de drenagem profunda, né? E esse é o motivo que hoje nós estamos trabalhando à noite. Por quê? Porque primeiro o trânsito é muito pesado aqui, facilita e não atrapalha o trânsito. Segundo, aqui nós temos uma área de comércio. Então, para não prejudicar os comércios durante o dia, nós trabalhamos, fazemos a escavação à noite, colocamos a tubulação e fechamos também à noite. Então, a partir das 20 horas nós já estamos trabalhamos até as 5 horas da manhã. Então, essa parte aqui já foi colocada, a parte de tubulação, e vamos seguir até mais ou menos mais uns 200 metros. Finalizada essa parte aqui, nós podemos já trabalhar com a parte de recapeamento. A expectativa de quem passa ou mora na região é que, com o fim de todas as etapas, o resultado seja totalmente positivo. Com certeza, estamos esperando aí que essa obra aí melhore o fluxo do trânsito e dê uma mobilidade melhor para São Luís. Foi justamente o serviço que eles fizeram aqui, largar essa avenida para ter o escorregamento aqui, mas até agora não está nada resolvido não. A expectativa da Agência Executiva do Maranhão, a AGEM, é finalizar esta fase no próximo mês. Dependendo da incidência das chuvas, nós teremos previsão para terminar agora no final do mês de maio e junho, no início de junho, finalizar. Mas, como eu estou lhe falando, trabalhar com drenagem é a parte mais complexa de uma hora. Então, assim que nós terminarmos essa fase de drenagem, nós já damos realmente um passo muito grande. O Bom Dia está ao vivo para todo o estado do Maranhão, e aqui no estúdio eu recebo o deputado estadual Adelmo Soares, que é presidente, inclusive, da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado. Deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um forte abraço ao Bom Dia Maranhão. A todos do Maranhão, um forte abraço. Deputado, os desafios são vários para todos e para os parlamentares também, né? Em tempo de pandemia, a gente viu aí sessões à distância, depois a forma híbrida, presencial já voltando aos poucos, de acordo com a situação do Estado, e a Comissão de Constituição e Justiça analisou 80 proposições entre projetos de lei, enfim, projetos de resolução legislativa. Qual é o balanço que o senhor faz desse tempo, mesmo com essa dificuldade da sessão presencial, do debate presencial, mas do volume de trabalhos e da qualidade desse trabalho, deputado? Pois é, Adalberto, primeiramente agradecer muito aos nossos pares, né? Os nossos companheiros, eles sempre tiveram a predisposição de nos ajudar a tramitação dos projetos de lei. A Assembleia não parou de forma nenhuma, o presidente Otelino sempre conduziu os trabalhos de forma remota, depois a gente está começando a voltar à forma híbrida e agora, se Deus quiser, voltando à fase presencial. Aos poucos estamos voltando aos nossos trabalhos, porque é importante, os projetos de lei, as leis não podem parar, principalmente no governo Flávio Dino, que encaminhou muitos projetos para que a gente pudesse fazer com que a população tivesse esse auxílio. E aí foram vários tipos de auxílio que foram lançados com medida provisória, que foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça para que fossem realizados através do governo do Estado. Então, dessa forma, a gente percebe que a Assembleia tem feito uma parceria com o governo do Estado e principalmente para defender o povo do Maranhão. Deputado, como é que foi a sua atuação parlamentar, especificamente nesse tempo de Covid? A gente sabe a destinação de verbas, de emendas, por exemplo. Qual foi o seu foco, a sua preocupação principal nesse primeiro semestre? No primeiro momento, a gente acompanhou de perto todos os processos de desenvolvimento do combate ao Covid, auxiliando o governo, principalmente nessa questão dos auxílios. Auxílios para mototáxi, Vale Gás, Minha Casa Melhor, aprovando esses projetos. E também nas emendas parlamentares nossas, nós destinamos aí para a aquisição de 5.000 cestas básicas, para distribuir em várias cidades do Maranhão, levando um pouco de ajuda a essas famílias. A gente sabe que a cesta básica ela não ajuda, mas não resolve o problema, mas ela ajuda com toda certeza, né? Ela faz com que as pessoas possam ter dias melhores e a gente leva um acalento nossa participação. Em várias cidades do Maranhão nós levamos cestas básicas, continuamos levando. Ontem, por exemplo, foram entregues mais muitas cestas básicas
junto com o governador Flávio Dino e vários outros deputados estaduais. A Assembleia sempre esteve presente, os deputados sempre nos ajudaram, sempre ajudam o governo através das suas emendas impositivas, colocando para os municípios a necessidade de levar um pouco de alimento nesse momento tão difícil. Além disso, também auxiliando na questão da vacinação, no transporte dessa vacinação e auxiliando os municípios para que eles possam, assim, vacinar o mais rápido possível. Nosso grande momento agora é a vacinação em massa, auxiliar os municípios na vacinação em massa. A dificuldade é grande também para o setor artístico, né, deputado? A gente sabe a dificuldade que produtores, que cantores passaram nesse período. Eu vi aqui que o senhor implantou o edital Conexão Cultural lá em Caxias. Como é que foi a receptividade? Olha, a receptividade maravilhosa. Eu fiquei muito feliz porque o governo lançou Conexão Cultural a nível de estado. Muitas pessoas fizeram parte do edital, lançaram o seu nome no edital, mas eu percebi que o município de Caxias precisava muito de uma Conexão Cultural em Caxias. Então nós destinamos um valor para que 100 músicos de Caxias, através da Associação dos Músicos de Caxias, fossem contemplados. No próximo dia 21 começa a live, são 3 dias de gravação de live, onde todos os 100 músicos vão participar e cada um deles vai receber R$1.000. O que ajuda nesse momento de pandemia, porque uma das categorias mais prejudicadas realmente foi os músicos, né, que passaram, agora estão voltando aos poucos, mas que passaram muito tempo sem poder apresentar, sem ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão. Assim como as outras categorias, mas os músicos, a parte artística, cultural, sofreu bastante. Algumas pessoas vivem também da música, outros exclusivamente da música, do teatro, enfim, da arte, né? Exatamente, porque além não é só o músico, mas tem todas as pessoas que ajudam a montar o palco, o garçom, enfim, todo mundo que participa. Em Caxias, nós ajudamos no Balneário Veneza, que é um espaço locadouro público onde existe uma atração turística muito grande. Além disso, ajudamos os músicos para que eles possam, assim, viver esse momento já de transição para, se Deus quiser, voltar tudo ao normal. Estamos próximos. Eu tenho muita fé que, dentro dos próximos meses, todo mundo vai estar vacinado, todo mundo vai viver feliz novamente. A gente vai poder se abraçar e poder curtir um show bom, curtir uma festa boa, com segurança, para que ninguém possa se prejudicar ou prejudicar os seus amados. O senhor tem acompanhado, tem cumprido uma agenda no interior do estado, em especial em Caxias, por exemplo, em São João do Sota, recentemente, acompanhando a inauguração de obras nessas localidades. Começar por Caxias, que obras o senhor esteve visitando lá que já foram entregues? No início do ano eu tive uma conversa com o governador Flávio Dino, né, e pedi para ele que a gente pudesse fazer umas intervenções em Caxias, fortes. Então estamos construindo o Parque Ambiental de Caxias, uma obra de R$6 milhões, construindo o Centro da Juventude, o primeiro do interior do Maranhão, o Centro da Juventude. Estamos construindo quadras poliesportivas, Praça da Família, no município de São João do Sota, no município do Quibacelar. Enfim, são várias ações, através das nossas emendas, que estamos levando para o Maranhão inteiro. Isso, claro, evidentemente, com a parceria do governo do Estado e várias secretarias de Estado que estão nos ajudando nessa composição de poder levar, que é o papel do parlamentar, além de legislar, utilizar suas emendas parlamentares para ajudar o desenvolvimento das cidades de origem, das suas bases políticas. Deputado, é possível fazer um mandato para as pessoas e com as pessoas, ou seja, ouvindo o cidadão, ouvindo essa atitude de não só ir às bases, mas criar canais de comunicação com a comunidade, tem sido importante? Claro, Adalberto, a principal conduta nossa de um político é poder estar próximo do povo, sentir a realidade do povo. Essa história de viver em gabinetes não existe. Afinal de contas, o mandato ele tem fim, e para que ele não tenha fim, você precisa ficar trabalhando cada vez mais para o povo entender que nós precisamos cada vez mais ajudar a população em ações concretas que possam mudar a realidade da população. Por isso eu acredito muito, uma ação parlamentar na população que mais precisa é uma ação parlamentar que fica para a sua história. Portanto, eu tenho sido um deputado, graças a Deus, de base, de visitas, de conversar com a população, de ouvir, não só pelos canais de comunicação, mas de maneira presencial, conversando e debatendo com o povo para construir, se Deus quiser, um mundo melhor. Porque, afinal de contas, nós somos aqui de passagem, tanto no carro como na vida, mas nós estamos aqui para poder fazer o bem. Quem faz o bem, planta o bem. Por isso que nós estamos continuando plantando desenvolvimento pelo Maranhão inteiro. Deputado estadual Adelmo Soares, obrigado pela entrevista ao vivo aqui no Eu que lhe agradeço, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, vamos vencer, vamos nos vacinar quem puder, continuar usando máscara e isolamento social. Vamos conseguir vencer essa batalha junto ao Covid para que a gente possa viver em paz e feliz. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. No próximo bloco, o Supremo Tribunal amplia foro especial de deputados federais e senadores, assunto para John Coutrinho no quadro de política. E vem aí as notícias do esporte, destaque para a Libertadores. Hoje tem Flamengo em campo com transmissão do SBT. A gente volta já, um instante só.
Você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de terça-feira, muita gente participando aqui das plataformas digitais. Faça como o Manuel Filho, que está acompanhando o programa lá em Brasília, pelo nosso Facebook. Você vai lá nas plataformas digitais, interage com a gente, dá sugestões de pauta, dá sua opinião sobre o programa, diz qual é a cidade que você está acompanhando o programa e a gente, claro, registra com prazer aqui no nosso Bom Dia, tá bom? Pergunta que eu te faço agora é, será que vai chover? Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. O tempo fica pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto, tá bom? 20 de mínima, 34 de máxima. Imagens ao vivo do centro de Imperatriz. A gente tem agora a bela imagem aí do centro de Imperatriz, essa cidade próspera, cidade de gente boa que acompanha o nosso Bom Dia todos os dias de segunda a sexta. Na capital maranhense, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 23, a máxima de 29 graus. Agora a gente vai para Açailândia, porque por lá, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. A mínima é de 22, a máxima é de 35, ou seja, continua a temperatura alta. Temos imagens ao vivo de Açailândia, olha só, o sol amanhecendo lá de forma tímida ainda em Açailândia, mas essas imagens são do tempoalvivo.com, tempo real, imagens de Açailândia para você que nos acompanha aqui no Bom Dia. A gente tem mais 3 cidades para mostrar para você. A gente começa na Baixada Maranhense com Pinheiro, porque por lá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 23 e a máxima vai ser de 30 graus em Pinheiro. Vamos para outra região do estado agora? Grajaú, sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva a qualquer hora, mínima de 21, a máxima 34 graus. Caxias, agora sol pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima de 23, a máxima é de 32 graus em Caxias. Agora é hora do nosso quadro de saúde aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos lá, vamos com o nosso quadro Bem Viver. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado ontem, revelou que há mais probabilidades de um adulto transmitir a Covid-19 para uma criança do que ela infectar o adulto. Veja na reportagem. Distanciamento na sala de aula, máscaras, muito cuidado e conteúdo transmitido em tempo real, também para os alunos que estão em casa. Esta escola no Rio de Janeiro segue os protocolos à risca. Por a gente não saber muito bem a que ponto as crianças transmitem ou pegam o vírus, a gente faz o esforço total para proteger as crianças. É uma preocupação também da Fundação Oswaldo Cruz, que pesquisou o nível de transmissão do vírus entre menores de idade. Em parceria com 2 universidades estrangeiras, a Fiocruz acompanhou 259 famílias da favela de Manguinhos, na zona norte do Rio, entre maio e setembro do ano passado. 45 crianças, quase 14% do total, foram diagnosticadas com Covid. Todas elas haviam entrado em contato com adultos que apresentaram sintomas da doença, o que reforça a teoria de que os filhos foram infectados após ou ao mesmo tempo que o adulto, principalmente quando a pessoa infectada era o pai ou a mãe. A pesquisa da Fiocruz chama atenção para a necessidade de não apenas professores, mas também crianças serem vacinadas contra a Covid-19. No entanto, apesar da orientação dos cientistas, a cidade do Rio foi obrigada a seguir na direção oposta. Desde a sexta-feira passada, a vacinação dos profissionais da educação está suspensa aqui por determinação do Supremo Tribunal Federal. A norma é vacinar os grupos prioritários, seguindo o calendário do Programa Nacional de Imunizações. A gente quer que seja vacinado logo, porque a gente entende que essa atividade influencia diretamente e instantaneamente na dinâmica familiar, na casa das pessoas. A pesquisa da Fiocruz vai continuar, já que os resultados obtidos até agora refletem um cenário anterior ao surgimento de novas variantes, como a P1, originada no Brasil. São respostas que interessam a mães como a Patrícia, que assim como a filha de 9 anos, contraiu o novo coronavírus. A criança pega, né? Eu tenho outros casos de amigas que têm filhos que tiveram Covid. A vacina tem que chegar para todo mundo, o sonho é que ela chegue para todo mundo. A gente continua falando de saúde porque a queda de cabelo afeta 1 a cada 4 pessoas após a Covid-19. Agora, o que causa esse problema? Como tratar? Esse é o tema de hoje aqui da entrevista do Bem Viver. No estúdio eu recebo a dermatologista Ana Mônica Abreu dos Santos de Oliveira. Doutora, bom dia. Bom dia.
Bom, doutor, a gente já tinha visto falar em queda de cabelo por conta de doenças infecciosas, como, por exemplo, a dengue, a chikungunya, a zika também, não é? Próprios episódios de estresse, perda de peso, parto também. Agora se pesquisa sobre Covid, ainda tem, né, algumas lacunas existem aí, mas já dá para fazer uma relação entre uma coisa e outra? Sim, como você mesmo falou, né, esses outros quadros, eles desencadeiam uma reação imunológica que compromete o sistema imunológico e estimula uma cascata inflamatória que culmina a queda, chamado eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele é quando é uma das fases do ciclo capilar. Na verdade, ocorre uma fase de alteração do ciclo capilar. O eflúvio telógeno é quando os pelos eles entram na fase de queda. O que é que acontece? A fase anágena, que é a fase de crescimento, ela é interrompida e os pelos eles exacerbam e vão para a fase de queda, fase telógena. Ocorre um aumento desses pelos para a fase de queda. Isso ocorre em qualquer cascata de inflamação. No Covid é um quadro muito semelhante à da dengue, da chikungunya, do próprio pós-parto, da própria perda de peso excessiva, onde culmina numa reação inflamatória, num desencadeamento de reação imunológica, desenvolvendo esse eflúvio, né? Como nas outras patologias. Ocorre um encurtamento da fase anágena, que é a fase de crescimento, que é a fase do ciclo capilar mais longa, e um aumento desse eflúvio, que geralmente, nas pessoas que não estão comprometidas, todo mundo passa por essa fase, mas essa fase ela dura geralmente 2, 3 meses, e no eflúvio ela é aumentada. Nesse período aumentado, então o paciente ele acaba tendo uma queda maior por 4 a 6 meses, e depois ela tende a regredir espontaneamente. A questão é o fator psicológico até aguardar esse período de remissão. É, porque também essa função do cabelo vai além da nossa autoimagem, né? Tem outros aspectos aí, proteção inclusive da própria pele, não? Proteção do folículo piloso, proteção contra a barreira de radiação, mas o fator emocional, o fator psicológico, principalmente na mulher, ele acaba ficando muito exacerbado. E o próprio fator emocional, ele acaba desencadeando mais estresse e que culmina em maior queda. Esse cabelo que sai, por exemplo, na hora de pentear ali, na escova e tal, já está morto, né? Como dizem os médicos, né? Como é que funciona? O cabelo que sai no banho, que sai no ato de pentear, quando a gente passa a mão, ele já é uma haste morta. Né? Então, ele não vai impactar aquela teoria de meu cabelo está caindo, eu não vou pentear porque vai cair mais. O que está caindo já é o morto. Né? Ou eu não vou lavar. Ao contrário, a gente reforça. A gente tem tido muitos casos de queda de cabelo dentro do consultório e o que a gente ouve dos pacientes, principalmente mulheres, é: doutor, eu estou com medo de lavar meu cabelo, eu tenho medo de passar a mão e ter queda. E acaba diminuindo a higienização. E com a diminuição da higienização acaba ocorrendo uma maior infecção, proliferação bacteriana, culminando também numa maior queda. Esse caso aqui que a senhora citou, por exemplo, são dos 2 casos mais pesquisados até agora na relação com a Covid-19, o eflúvio telógeno. Há necessidade de usar peruca ou são casos mais graves em que se chega a esse extremo? Não tem necessidade de peruca, existe uma queda pontual, uma queda acentuada. Geralmente a gente explica para o paciente que essa queda ela é temporária, ela tende a regredir de 4 a 6 meses, né? Com medicações, inclusive não existe medicação diferenciada, são medicamentos de prática que a gente já usa na nossa conduta de outras situações de eflúvio telógeno, nós não abordamos de forma diferente. Claro que é importante você procurar um especialista, até porque queda de cabelo pode ter vários outros fatores associados, então para a gente fazer correlatos, associar, geralmente essa queda ela ocorre após 2, 3 meses de infecção, como o eflúvio telógeno. Em outras circunstâncias, ele sempre ocorre 2, 3 meses depois do agente causador, né? Um pós-parto, emagrecimento, geralmente é nesse período depois. E não tem problema não usar peruca, é lenda. Outras condições, doutora, de saúde para queda de cabelo acentuada têm sido associada à chamada calvície, né? O que você tem pesquisado sobre isso e a relação com a Covid-19? Então, tem vários artigos hoje em dia apontando que o maior número de pacientes acometidos de Covid e com forma grave, né, observou-se que são pacientes calvos do sexo masculino, né, e calvos. Deduz-se, são especulações, são estudos ainda evidenciando que a porta de entrada do vírus, né, do coronavírus,
é a mesma porta de entrada do hormônio, da proteína que liga ao hormônio de hidrotestosterona. Então, acaba tendo uma relação nesse sentido, de observar que o maior número de infectados são as pessoas que têm o maior número de hidrotestosterona no corpo. Mulheres têm testosterona, mas em quantidade menor, daí a estatística de menor caso em sexo feminino. Mas são especulações, são estudos, ainda não tem nada cientificamente comprovado. Doutora, uma das maiores características desse quadro aí de calvície são, no caso, é a queda em placas arredondadas ou ovais, né? Isso tem esse aspecto também, né? Na verdade, a maior queda nesse período do Covid é o eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é uma queda global. Aquela primeira que a gente falou. Ocorre uma queda ao longo de todos os fios do couro cabeludo. A alopecia areata, ela é uma doença que tem associação a reações autoimunes, reações imunológicas dos linfócitos que entram nos vasos sanguíneos afetando os capilares. E qual é a relação do Covid com a alopecia areata? Deduz-se, né? A gente sempre fala deduz-se porque tudo é muito novo, embora a gente esteja vivendo a pandemia há um ano, deduz-se que o Covid, ele atua como um fator desencadeante, um fator de gatilho para desencadear, mas para quem já tem essa predisposição. Não é você não ter a predisposição e desencadear a alopecia. A alopecia, ela é uma doença de correlato autoimune, então algumas pessoas já têm essa predisposição. Você não vai ter uma alopecia areata se você não tiver essa predisposição, que é a rarefação em placa de cabelo, de barba, sobrancelhas. Para fechar, o cuidado com a automedicação, né, doutora? Sim, sempre. Em qualquer situação, a gente sempre fala. Tem que ter cuidado, como eu acabei de falar. É um sintoma que pode ter várias causas, embora, né, o paciente tenha sido acometido com Covid e deduza ser da própria infecção, da própria manifestação. Cada paciente é individualizado, a gente tem que olhar o histórico do paciente, o correlato do couro cabeludo, da saúde do couro cabeludo, fazer investigação clínica, investigar com exames laboratoriais, a própria história clínica do paciente, o fator emocional de cada paciente que pesa e acaba impactando, né, de forma negativamente ou positivamente a individualidade da resposta de cada um. Então, é importante sempre procurar o especialista, não se automedicar, né? As pessoas acabam se automedicando e tomam remédio 1, 2 meses, não vê a resposta. E o eflúvio telógeno, como a gente fala, você só vai ter a resposta 4, 5 meses depois. Doutora Ana Mônica, dermatologista, obrigado pela entrevista aqui no nosso quadro de saúde. Obrigada, querido, eu agradeço, se cuida, boa saúde para todos. Obrigado. É hora de conferir o nosso giro de notícias. A Escola de Socioeducação do Maranhão da Fundação da Criança e do Adolescente realiza hoje, 4h30 da tarde, pela plataforma do YouTube, no canal da Socioeducação FUNAC-MA, a palestra Interface SUAS e SINASE, Normativas e Articulação dos Sistemas Meio Aberto e Fechado. A atividade será ministrada pelo assistente social e chefe da Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas da FUNAC, Nixon Daniel Souza da Silva. Podem se inscrever no evento técnicos do Sistema Socioeducativo, Meio Fechado, Aberto e Sistema de Justiça. As inscrições podem ser realizadas no site do ESMA, esma.funac.ma.gov.br. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a pasta adquiriu 4,5 milhões de medicamentos do chamado kit intubação, usado em pacientes que desenvolvem formas graves da Covid-19. Segundo o ministro, os insumos foram comprados com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, vinculada à Organização Mundial de Saúde, ao custo de 17 milhões de dólares. O governo também contou com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A primeira remessa dos kits, totalizando 850 mil unidades, chegará ao país hoje e o restante em até 15 dias. Até 9 de junho, correntistas e clientes de todo o país poderão apresentar sugestões para que o Banco Central aperfeiçoe 2 novos serviços que farão parte do PIX, Sistema Instantâneo de Pagamentos em vigor desde novembro do ano passado. O Banco Central abriu consulta pública sobre o PIX Saque e o PIX Troco. Os 2 serviços deverão entrar em funcionamento no segundo semestre, mas o Banco Central aguarda o resultado da consulta pública para implementar melhorias ou mudanças. No PIX Saque, o consumidor poderá transferir o valor que deseja sacar para a conta de uma loja e retirar o valor por dinheiro. No PIX Troco, o consumidor poderá pagar uma compra via PIX com valor superior ao da mercadoria ou do serviço e receber a diferença em espécie.
Vamos lá, estamos ao vivo com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora a gente traz os destaques da região dos Cocais. Vamos a Caxias com a Raquel Souza, que está comigo e tem as informações. Raquel está aqui com a gente. Olá, Raquel, bom dia. Olá, bom dia a você, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Olha só, ontem à tarde, o delegado aposentado de Polícia Federal de Caxias, Valdenê Borges Soares, foi vítima de uma tentativa de assalto em Teresina, no Piauí. Na ocasião, ele foi alvejado na região do abdômen. Segundo as primeiras informações, eram 3 homens que andavam em um carro. Eles desceram do veículo e foram logo atirando. O delegado teve que revidar, mas foi atingido com um tiro. Lembrando que não conseguindo, não tivendo êxito, os bandidos tomaram rumo para a zona norte de Teresina, segundo informações de familiares, que inclusive prestaram boletim de ocorrência na delegacia. E apesar de ferido, o delegado ele foi atendido e foi submetido a uma cirurgia. O seu quadro é estável, não corre risco de morte e passa bem. Inclusive, acredita-se que um dos bandidos tenha sido atingido também no momento da troca de tiros, já que tinha sangue de outra vítima no local, além do sangue deixado pelo delegado. E a gente muda de assunto agora falando que no último domingo, a Prefeitura de Caxias editou um novo decreto, que autoriza a realização de reuniões de caráter público e privado, no período de 10, ontem, até o dia 16. Lembrando que essas reuniões não podem ultrapassar o máximo de 50 pessoas. E atualizando agora rapidinho os casos que envolvem a Covid-19, infelizmente foi registrado um óbito ontem à noite de um professor que estava internado há vários dias. Então, Caxias soma agora 347 óbitos. Os casos ativos somam 1.066, ou seja, de pessoas que ainda estão em tratamento. E em relação aos casos confirmados nas últimas 24 horas, foram 94 casos. Adalberto. Obrigado, Raquel, pelas informações. Bom dia a todos aí em Caxias. Você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão, os amigos que nos acompanham em São Luís, nesse momento chegando para trabalhar e já ligando a televisão para ficar bem informado aqui na TV Difusora. A gente agradece no centro da cidade, no bairro de Fátima, também na Liberdade, no Monte Castelo. Você aí no Bequimão acompanhando a nossa programação, um ótimo dia, viu? A gente agora fala de política. Comigo aqui no estúdio, John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. E a gente começa falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que ampliou o foro especial de deputados federais e senadores. Tinha gente pensando em restringir, foi o contrário. Foi o contrário. Bom dia a todos, Adalberto. O STF já formou maioria, na verdade, para essa questão dos mandatos cruzados, ou seja, qual era a dúvida, Por exemplo, se você cometeu um crime enquanto deputado federal, sim, aí você se elege senador, você continua tendo foro privilegiado ou não? Essa era a dúvida, Porque a questão do foro, que já foi restringido no passado, mas como você bem falou, só se refere em relação ao cargo e em função do cargo que exerce no momento, Então, ficou essa dúvida relacionada no STF. Então, portanto, a Corte já formou maioria, por exemplo, nesse caso, que continua com foro privilegiado. Por exemplo, você se elegeu senador, foi para deputado federal ou vice-versa, você continua tendo o foro privilegiado. Outra temática também interessante que deve entrar na pauta do STF em relação à questão dos mandatos, e isso vai ser discutido aí em relação ao esvaziamento da lei da ficha limpa, Isso também deve ser colocado em pauta ainda nessa semana, que diz o seguinte, Por exemplo, há também uma dúvida, por exemplo, no cumprimento, você foi condenado em segunda instância, um colegiado, você foi condenado, você, portanto, estaria inelegível por 8 anos. Mas quando começar a cumprir essa pena, Segundo a lei, quando foi criada a lei do ficha limpa, você só começaria a cumprir 8 anos ficaria inelegível, depois você cumprisse a sua pena. Por exemplo, você cometesse um crime, você cumpriria a pena do crime, depois finalizada essa pena do crime, você contaria mais 8 anos, aí se tornaria inelegível. Já o Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, do STF, entende que não, que a partir que você é condenado, você já passa a contar os 8 anos. Então, esse é um debate que já vai ser colocado também ali no STF, em relação a essa questão da lei da ficha limpa, que alguns entendem que é um esvaziamento da lei. Ok.
O vereador Zeca Medeiros testou positivo para a Covid, John? Infelizmente, Adalberto, né, os casos de Covid permanecem na classe política, não é? Ontem o vereador Zeca Medeiros, ele anunciou que testou positivo para a Covid. Quem é o Zeca Medeiros? O Zeca Medeiros é o vereador que assumiu no lugar do Batista Matos, não é? Batista Matos, ele infelizmente faleceu da Covid-19, o Zeca Medeiros assumiu e já testou positivo, né? Então ele disse que já está, esse é o vereador Zeca Medeiros, ele já está, portanto, cumprindo todos os protocolos, né, em casa. O quadro dele é estável no momento, mas a gente torce aqui para que ele possa se recuperar. Aí, em relação à Câmara Municipal, o vereador Marlon Botão, que é do PSB, ele anunciou que mudou de bloco, né, de bloco parlamentar. Ele passa, portanto, a integrar o bloco Unidos por São Luís, que tem mais de 15 parlamentares, é o maior bloco ali da Câmara Municipal. Ele que é do PSB, mas agora passa, portanto, oficialmente, né, a integrar um bloco de apoio ao prefeito Eduardo Braide, né? O Eduardo Braide, portanto, hoje, Adalberto, são 3 blocos na Câmara, ele conta com a grande maioria ali, né, dos membros da Câmara Municipal, que são 31 vereadores. O Eduardo Braide tem mais de 20, né, 20 na base dele. E agora passa também a contar com o vereador Marlon Botão, que é do PSB, mas hoje já atua ali, já está mais ligado ao prefeito Eduardo Braide nesse bloco, o Bloco Unidos por São Luís. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinho, colunista de política aqui do nosso Bom Dia. Você ligado com a gente aqui em todo o estado do Maranhão, nesse instante, acompanhando a programação da TV Difusora. A gente volta a falar da pandemia, a gente atualiza agora o calendário de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital. Nosso Eduardo Bueno já tomou uma aguinha, já deu uma respirada, já está no ponto para trazer a informação. Bueno. Oi, Adalberto. Pois é, tomei uma aguinha, me recuperei, só para avisar os telespectadores que eu tô bem, viu, gente? Foi só uma falta de ar temporária, mas agora tô bem. Rapidinho, Adalberto, ficou faltando uma informação para eu complementar no vídeo anterior, que sobre a Anvisa, né, que tem um prazo aí para apresentar informações da documentação que falta para a vacina Sputnik V. A Anvisa disse que já recebeu essas documentações do governo do Maranhão, mas que elas são insuficientes para apresentar, então, uma nova autorização, uma nova análise da autorização. Então, agora a gente vai esperar o fim dessa novela, né? Agora, voltando ao nosso assunto, Adalberto, sobre o calendário, ontem teve muita confusão e muita espera lá no Centro de Convenções da UFMA e, por isso, a Prefeitura divulgou esse novo calendário, tanto para a UFMA, para os profissionais da educação, quanto também para quem tem comorbidades, né? Então vamos começar por quem tem comorbidades, porque a partir de hoje, dia 11 de maio, então podem se vacinar quem tem 35 anos, é isso, o calendário reduziu quem tem comorbidades, como por exemplo, pessoas que possuem aí por exemplo, diabetes, tem hipertensão ou estão passando por um tratamento de câncer. Esses são alguns exemplos que são previstos no Plano Nacional de Imunizações. Essas pessoas já podem se vacinar lá no Multicenter Sebrae, no Centro Municipal de Vacinação. E como a gente tem falado, quem tem síndrome de Down, gestantes, renais crônicos, pessoas que estão, por exemplo, fazendo diálise, também podem se vacinar lá. Então, de manhã, agora pela manhã, daqui a pouco às 8 horas, quem nasceu de janeiro a junho, e à tarde, quem nasceu de julho a dezembro. Aquela nossa lembrança de sempre, é preciso levar um laudo médico, um exame, alguma coisa que comprove que a pessoa tem essa comorbidade e também preciso levar, Adalberto, também precisa levar um documento de identificação com foto. Agora, atenção, viu? Profissionais da saúde das redes pública, municipal, comunitária e particular, além do drive-thru da UFMA, tem um novo local para imunização. Hoje, terça-feira, vai ser também no drive-thru do Espaço Reserva, que fica no bairro do Maranhão Novo. Então, você que ia se dirigir para a UFMA, daqui a pouco às 8 horas da manhã, tem uma opção mais pertinho de casa, aqui na capital, no bairro do Ipaz, no bairro do Maranhão Novo, você pode se dirigir para lá. Você que tem mais de 18 anos, é profissional da educação, por exemplo, trabalha como analista de marketing, trabalha como professor, trabalha como merendeira, trabalha como porteiro dessas escolas aqui da capital, rede pública municipal, rede comunitária, ou então rede particular, escolas e faculdades também. Pode ir, então, no Espaço Reserva, que fica aqui ao lado de um shopping no bairro do Ipaz, ou também lá no centro de vacinação na UFMA, ou também no drive-thru da UFMA. O que é preciso? A gente tem insistido. Documento de identificação com foto. Além disso, é preciso saber se a escola enviou o seu nome para a CEMED, para os profissionais que devem ser vacinados. Então, essa lista
já foi enviada previamente, então você precisa levar, além disso, de checar se seu nome está na lista, precisa levar um contra-cheque atualizado. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno. Informações ao vivo para você aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia àqueles que nos acompanham nesse instante. Na região sul do estado, o pessoal em Balsas aí acompanhando a nossa programação ao vivo. A gente fala agora da mais importante competição de futebol do continente. Vai começar o retorno da fase de grupos da Conmebol Libertadores e 4 clubes brasileiros têm chances de classificação na rodada já dessa semana. Entre eles, Flamengo e Palmeiras, os 2 últimos campeões não sabem o que é perder pontos na competição. Uma vitória para garantir um lugar entre os 16 melhores times da América. A Semana dos Brasileiros na Libertadores começa com essa esperança. O Palmeiras pode se classificar no Grupo A já nesta terça-feira, se vencer o Independiente Del Valle. E o Flamengo também avança no Grupo G, se bater o Unión La Calera. Ambos terão bons desafios. O rubro-negro vai ter que encarar o gramado sintético do time chileno sem 5 atletas lesionados. Diego Alves, Rodrigo Caio, René, Michael e Gerson. Enquanto o Verdão vai subir 2.800 metros para jogar na altitude de Quito, no Equador. A gente tem treinado muito, né, principalmente por causa disso, então fazer o que a gente tem feito com confiança, com intensidade e as coisas vão dar certo. Mais 2 equipes podem se classificar com uma combinação de resultados. O São Paulo, no Grupo E, se derrotar o Rentistas no Uruguai e o Sporting Cristal não vencer o Racing. E o Atlético Mineiro se bater o América de Cali e o Cerro Porteño ganhar do La Guaira no Grupo H. O Inter joga nessa terça na Venezuela contra o Deportivo Táchira, mas ainda não pode antecipar a vaga. Assim como o Fluminense, que recebe o Santa Fé no Maracanã na quarta-feira. O único brasileiro que está numa situação realmente difícil é o Santos. O Peixe precisa vencer o clássico diante do Boca Juniors para se manter vivo na Libertadores. E vai ter uma novidade no banco de reservas. O técnico Fernando Diniz foi apresentado hoje no CT Rei Pelé. Ele se inspira na história do rei do futebol para escrever sua parte também. É o time do Pelé. Então só isso já faz do time estar sempre entre os maiores do mundo, não os maiores do Brasil. Então é uma honra muito grande. Que legal, hein? Libertadores da América aí sempre, claro, com audiência máxima aqui no SBT. Hoje tem transmissão do jogo do Flamengo, hein? Ao vivo aqui na TV Difusora. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10 e a gente se encontra amanhã às 7 da manhã, se Deus quiser, com paz e saúde para você e para sua família. Vamos lá, terça-feira, tudo de bom para você, amanhã a gente se encontra.